Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como implementar o método getEntitySet das nossas entidades. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. O método getEntitySet serve basicamente para você listar as suas entidades, com suporte a filtros, ordenação e paginação. Então, por exemplo, se você quer listar os seus cabeçalhos de ordem de venda, você vai implementar o método getEntitySet. Geralmente você vai fazer um select dentro desse método, mas você pode colocar qualquer coisa ali. Primeiro, a gente vai ver como implementar o método getEntitySet do cabeçalho da ordem de venda e depois vai fazer a mesma coisa para o item. Agora a gente vai lá na transação SC24 e vai modificar a classe de implementação do nosso projeto, que no caso é essa aqui mesmo. Então modifique e a gente vai entrar no método ovCabSet_getEntitySet, esse daqui. Aqui eu já deixei a implementação pronta, mas eu vou explicar passo a passo o que ela faz. Aqui temos uma tabela interna da nossa tabela de banco de dados, a ZOVCAB. Temos uma estrutura da ZOVCAB e uma estrutura da EntitySet. Por quê? A gente vai precisar copiar os dados que estão vindo lá do banco de dados para o formato da EntitySet. Porque pode ter campos com nomes diferentes, ou, por exemplo, no caso da data, no banco de dados você tem o campo de data e hora. Na EntitySet está data e hora no mesmo campo. Então a gente tem que converter isso. Aqui a gente está carregando os dados da tabela do banco para a tabela interna. Eu não vou explicar nesse vídeo a parte de filtros, ordenação e paginação. Eu vou fazer um vídeo específico, tá? O objetivo aqui é carregar apenas os dados. Depois a gente vai passar linha a linha que voltou lá do banco e converter para o formato da EntitySet. Então, primeiro a gente está só movendo os campos que a gente consegue copiar. E os que faltaram por causa de algum problema, nesse caso aqui, o campo está com um nome diferente, no banco ele está criação do usuário e na EntitySet está criado por. Então a cópia tem que ser feita manualmente. Tá? E aqui no caso da data, no banco está data e hora separado, a gente vai juntar aqui na data de criação dentro da EntitySet, passando aqui o fuso horário também. Tá? Então, depois que a gente converteu os dados para o formato da EntitySet, a gente dá um append. Tá? Então, essa é a implementação do método getEntitySet do cabeçalho da ordem. Agora a gente vai testar isso lá no SAP Gateway Client. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na SegW e acessar por aqui. Para testar, você vai clicar nesse botão EntitySets e a gente vai escolher ovCabSet. Então aqui o método já está get, basta executar a requisição. Voltou aqui 200 e ele retornou todas as entidades que ele encontrou. Ó, a ordem 1, a 2, a 3 é o que já estava cadastrado ali no banco, tá? A gente pode mudar aqui o formato para JSON, que fica mais fácil de ver. Vamos executar novamente. E está aqui as informações. Tá? Agora eu vou colocar um breakpoint lá no método para a gente ver o que está fazendo passo a passo. Vou colocar aqui o breakpoint externo e vou executar novamente. Então, entrou aqui no método, a gente vai carregar os dados do banco, vou apertar F6, carregou as três ordens, os três cabeçalhos de ordem, né, que ele encontrou. Depois, eu vou passar cada linha que ele encontrou e converter para o formato da EntitySet. Então, aqui, a gente tem esse formato e eu vou copiar para esse formato aqui. Copiou os campos que ele conseguiu. Aqui no caso, o criado por não foi copiado porque o nome está diferente. E a data de criação também está diferente, né? Então vamos lá. Vamos copiar aqui o usuário. Copiou. E
copiar a data aqui no formato timestamp, né? Que é tudo num campo só. Então aqui está 0, vou executar. Colocou aqui o valor. Depois a gente dá um append na tabela de saída aqui da requisição. Então, linha criada. Agora ele vai fazer isso para as outras duas linhas, né? Que são 3. Vou apertar F8. E os dados aparecerão aqui. Agora a gente vai ver a implementação do item. Então vamos lá na classe. Essa aqui mesmo eu vou modificar. E a gente vai procurar o método do item, que é o OV item set underline get entity set. Esse aqui. Eu já deixei esse método implementado, mas vou explicar para vocês passo a passo o que ele está fazendo. Aqui eu tenho uma variável para armazenar o ID da ordem. Estou criando aqui um range de IDs de ordem. Aqui eu estou criando uma linha desse range. E estou criando uma linha da nossa tabela de chaves. Então já estou deixando preparado esse método para funcionar quando a gente chamar passando o ID do cabeçalho da ordem de venda, que no caso é o campo ordem ID. Então se a gente passar essa chave, a gente vai retornar somente os itens que tem nessa ordem específica, tá? Então aqui a gente está fazendo isso, a gente está lendo essa tabela e procurando o campo ordem ID. Se ele for informado, a gente vai copiar ele para a nossa variável aqui. Eu também poderia passar essa parte aqui diretamente, funcionaria da mesma forma, tá, pessoal? E aqui a gente está preenchendo o nosso range, colocando aqui o filtro igual, tá? Então a gente só vai trazer os itens que tem nessa ordem aqui, tá? A gente vai executar a consulta aqui embaixo, fazendo o filtro do range, tá? Se não passar essa chave, ele vai trazer todos os itens da tabela, tá? Então aqui a gente só está carregando os itens e jogando nesse parâmetro aqui de saída, tá? Isso aqui vai ser retornado para quem estiver consumindo o serviço. Agora a gente vai testar esse método usando o SAP Gateway Client. Então vamos lá. Eu vou acessar pela SegW aqui, tá? A gente tem que selecionar a entidade do item, OV item set. O método HTTP já está get, então basta executar para passar naquele método getEntity do item. Passou lá no método, retornou 200 e retornou os itens. Ó, tem itens aqui da ordem 1, ó, item 1, 2, 3, 4. Depois ele pula para a ordem 2. Aí o item 1, o item 2 da ordem 2 e a ordem 3. Então aqui está retornando itens de todas as ordens. E quando eu quero retornar apenas os itens de uma ordem específica, eu posso usar a chave da ordem, no caso é o campo ordem ID, combinado com uma propriedade de navegação. Então como que eu faço isso? Vamos acessar aqui a entidade do cabeçalho. A gente vai selecionar qual ordem a gente quer filtrar, no caso aqui, eu vou passar a chave 1. Eu quero a ordem que tem o campo ordem ID 1. Se eu executar dessa forma, ele me traz somente o cabeçalho dessa ordem, né? Tem aqui a ordem ID 1, data, hora, mas eu não quero isso. Eu quero os itens da ordem. Então, como que eu faço? Eu adiciono aqui um barra to OV item, que é a propriedade de navegação que a gente criou lá no projeto da SegW, tá? Então, acessando dessa forma, olha o que acontece. Ele dá 200 aqui e retorna os itens somente da ordem 1. Vamos conferir? Ó, ordem 1, item 1. Ordem 1, item 2. Ordem 1, item 3. Ordem 1, item 4. Olha lá, os itens da ordem 2 e 3 já não estão aparecendo aqui, tá? Vamos debugar para ver como que fica lá dentro do método? Aqui no método eu vou colocar um breakpoint externo nessa instrução, readTable. E a gente vai voltar no SAP Gateway Client e vai executar novamente. Caiu aqui no debug. Vamos ver o que tem dentro dessa tabela. Tem o campo ordem ID, que a gente passou. Ele vai ler esse campo, vai copiar para cá, vai preencher o range. Está aqui o range com uma linha,
com o ID da ordem. E agora ele vai fazer a consulta aqui. Encontrou 4 itens da ordem 1, né? Tudo ordem 1. E segue em frente, ó. Retorna a informação. Se a gente acessar diretamente aqui a entity set do item, vamos ver o que acontece lá no método. Ele não vai ter a chave, porque a gente não informou. Ó, não tem nada aqui. Então ele vai pular essa parte e o range vai ficar vazio. E quando o range está vazio, ele não faz filtro nenhum. Então ele vai trazer todos os itens da tabela, tá? Então tem itens aqui da ordem 1, itens da ordem 2 e um item aqui da ordem 3. Vou seguir aqui com o processamento. E está aqui o resultado. Para finalizar, a gente vai enviar as modificações do projeto lá para o GitHub. Então vamos abrir aqui o ABAP Git. Ele detectou que a gente modificou essa classe, a gente pode ver as diferenças aqui. A gente implementou o método getEntitySet do cabeçalho, da ordem de venda, e o método getEntitySet do item da ordem de venda, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui e dar um stage. Vamos commitar tudo. Aqui é implementação do getEntitySet. Vamos fazer o commit. Colocar aqui as credenciais. E pronto. O projeto foi atualizado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu implementar o método getEntitySet do cabeçalho e do item. Se teve alguma dificuldade, qualquer coisa, comenta aqui. E se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.